Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um material aqui bem denso, provocador mesmo. O último capítulo, o 31, de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Para quem talvez não conheça, a estrutura do livro é única. São cartas, de um demônio mais velho, Fitafuso, para o sobrinho aprendiz, Vermebile, ensinando como tentar um humano específico que eles chamam de O Paciente. E olha, recebemos uma nota importante sobre a obra. É ficção, claro, mas tem um propósito ali de crítica, sabe? Um alerta, na visão cristã, sobre táticas espirituais do adversário que podem passar batido no dia a dia. Então, nossa tarefa aqui hoje é explorar essa perspectiva invertida, bem radical mesmo, que esse capítulo final oferece. Como é a falha, a perda de uma alma para Deus, que eles chamam de o inimigo. Como isso é visto pelos olhos, dos demônios. O que o momento da morte, da salvação, revela quando é descrito por quem queria exatamente o contrário. Certo, vamos mergulhar nisso. A carta já abre com um impacto, Tremendo. O Fitafuso usa termos como meu querido, adorado e precioso Vermebile, mas a falsidade é quase palpável, imediata. Ele compara esse amor que ele diz sentir ao desejo de devorar uma guloseima. Dá pra acreditar. Pois é, e a raiva dele pela alma que o Vermebile deixou escapar, nossa, é visceral. Ele fala do uivo de intensa fome ecoando lá no reino deles. É uma abertura que já dita o tom, de frustração, de desejo predador. Totalmente. E essa distorção do amor é um dos pilares dessa visão demoníaca que o Lewis constrói, sabe? Um insight fundamental que ele parece dar através do Fitafuso é que, para essa perspectiva, amor é posse, é consumo. Não tem nada a ver com bem-querer. É dinâmica de poder mesmo. Eu sou mais forte, logo você me pertence. O objetivo final é controle, é absorção, como a gente vê na expectativa do Fitafuso, de literalmente receber um pedaço do Vermebile como compensação pelo fracasso. É uma lógica puramente predatória. Uma lógica que inverte, completamente qualquer noção que a gente tem de afeto, de cuidado. E essa inversão continua na forma como o Fitafuso descreve o momento da morte do paciente. Eles esperavam, talvez tivessem até orquestrado, um declínio lento, cheio de medo, diagnóstico ruim, sofrimento no hospital. Mas o que aconteceu foi o oposto. Exatamente. A libertação é descrita como súbita, quase trivial, sabe? Fácil demais, apesar do caos todo do lado de fora, a morte acontece durante um bombardeio, e a forma como o Fitafuso descreve essa libertação, contrastando com a brutalidade da guerra ali ao redor, nossa, é aí que a narrativa fica muito reveladora. Ele lamenta que a morte tenha sido rápida demais, sem aquele sofrimento prolongado que eles tanto valorizam. Sim, ele contrasta o cenário físico, bombas caindo, casas desabando, o cansaço, o medo, com a libertação espiritual que foi, instantânea. É como se um pesadelo simplesmente acabasse, sabe? Perdesse toda a importância. E as metáforas visuais são, fortíssimas. Sentir como se a casca de uma velha ferida tivesse caído, ou como se ele se despisse de uma horrível doença de pele, ou de um traje imundo. Ele chega a comparar com um alívio físico de tirar a roupa suja e entrar num banho quente. Uma sensação de pureza, de alívio, que pro Fitafuso é um horror. Essa descrição da transição súbita expõe a falha total das táticas deles, que contam com o desgaste, com a dúvida, o desespero plantado aos pouquinhos. Mas o que eu acho fascinante nessa descrição é como o Lewis sugere uma resiliência, inerente na fé do paciente. A percepção que o Fitafuso atribui a ele, sim, claro, é sempre assim, não é de surpresa. É quase um reconhecimento de um padrão. Reconhecimento de um padrão? Como assim? Explica melhor. O Lewis, através do Fitafuso, ele sugere que o paciente reconhece um ciclo, sabe? O sofrimento aumenta, chega num pico quase insuportável, e aí vem a libertação súbita. O próprio Fitafuso lembra de exemplos tipo arrancar um dente ou acordar de um pesadelo. E agora, esse padrão se repete ao ir além da morte. Isso indica uma confiança fundamental, uma fé que ficou ali por baixo de tudo, que todas as maquinações do Vermebile não conseguiram destruir. Entende? É essa resiliência espiritual que frustra o plano deles de forma tão completa. Entendi. Faz sentido.
Quer dizer, essa libertação não é só um evento isolado, mas a confirmação de uma fé que persistiu apesar de tudo. E logo depois dessa libertação, o Fitafuso descreve um momento em que o humano começa a ver claramente. Primeiro ele vê o Vermebiali e, na hora entende o papel negativo dele. Acabou o jogo para o tentador ali. Mas em seguida ele vê eles, as presenças espirituais, anjos santos, imagino, na visão do Luiz. E o ponto crucial aqui é a reação do humano. Não é choque, é reconhecimento. O Fitafuso até imagina o pensamento. Ah, então eram vocês o tempo todo. Aquela vaga sensação de ter amigos por perto que talvez ele sentisse em momentos de solidão, sabe? Agora se confirma a música dominante das experiências puras, que antes era fugidia, é finalmente reencontrada. Isso aponta para uma ideia bem central no pensamento do Lewis aqui. A alma humana tem uma espécie de memória, ou talvez uma afinidade pelo divino que torna esse reconhecimento instantâneo. Uhum. Enquanto que para o demônio, para o Vermebioli, essas mesmas presenças são dolorosas, né? Exatamente. O texto diz que o Vermebioli recua cego e atordoado, ele é ferido por eles. A mesmíssima realidade espiritual é percebida de forma diametralmente oposta. Isso sublinha a ideia de uma afinidade natural da alma humana redimida com o sagrado, algo que não só falta ao demônio, como repele violentamente. Todo aquele esforço de engano, de dissimulação, é desfeito nesse momento de clareza familiar. E essa clareza toda culmina na visão de ele, com E maiúsculo, Deus. Aqui o contraste que o Fitafuso descreve é, ainda mais radical. Para a perspectiva demoníaca, a presença divina é fogo asfixiante e ofuscante, algo insuportável mesmo. Mas para o humano, essa mesmíssima presença é luz fresca, é a própria claridade e ainda assume a forma de um homem. É uma diferença de percepção total. Uma diferença que revela a natureza intrínseca de cada um, né? Fitafuso até observa a reação do humano. Ele se prostra, tem uma autoconsciência aguda dos pecados, maior até, ele admite que é a de um demônio. Mas essas dores da verdade sobre si mesmo são aceitáveis, quase bem-vindas naquele contexto da presença divina. Jamais seriam trocados pelos prazeres que o Vermebioli ofereceu. E Fitafuso usa aquela analogia brutal para ilustrar isso, né? Todos os prazeres terrenos que foram usados como isca, os sensoriais, os intelectuais, até os da virtude usada de forma errada, tudo isso se torna como a diversão repulsiva proporcionada por uma prostituta velha. Isso comparado ao reencontro com o verdadeiro amor. É uma desvalorização total do arsenal demoníaco. Precisamente. E a conclusão do Fitafuso sobre isso é talvez a admissão mais reveladora de toda a carta. Ele diz que o humano foi enredado naquele mundo onde a dor e o prazer assumem valores transfinitos e toda a nossa aritmética é subjugada. Aqui o Lewis martela a incapacidade fundamental da perspectiva demoníaca de sequer processar a realidade divina e a experiência humana redimida. Nossa aritmética é subjugada, essa frase é muito forte. O que ela realmente implica sobre a visão de mundo do Fitafuso. O que isso quer dizer? Implica que a lógica deles, que é toda baseada em poder, em consumo, em cálculo egoísta, aquilo que o Fitafuso chama orgulhosamente de seu realismo, essa lógica simplesmente não tem as ferramentas para compreender ou para operar nessa realidade transcendente. A matemática deles falha. Entende? Isso levanta uma questão importante sobre os limites inerentes de qualquer visão de mundo que seja estritamente materialista ou autocentrada para conseguir apreender realidades que a transcendem. Na narrativa do Lewis, essa perspectiva é apresentada como fundamentalmente cega, porque mais importa. E essa cegueira, essa frustração toda, ela transborda no final da carta, né? O Fitafuso fica se lamentando do fracasso do departamento de inteligência deles por não conseguirem decifrar os verdadeiros planos do inimigo. Ele admite precisar do conhecimento, algo que ele acha odioso em si, mas só como ferramenta para o poder, que é o único objetivo real para eles.
tem um tom quase de desespero ali, né? Sim, total. E o ponto culminante é essa ironia profunda. O Vitafuso se agarra nesse realismo dele, rejeitando o que ele chama de besteira e conversa fiada espiritual, mas ao mesmo tempo ele admite que esse mesmo realismo o impede de entender o essencial, a razão do próprio fracasso dele. É a definição da autossabotagem ideológica que o Lewis parece querer expor. A perspectiva deles, focada só em poder e matéria, é inerentemente limitada e autoenganosa no fim das contas. Então, mesmo diante da evidência esmagadora do fracasso da abordagem deles e da própria ignorância que ele admite ter, ele termina reafirmando teimosamente a fé nesse realismo. É isso. Exatamente. É uma demonstração final de orgulho e autoengano. Apesar de tudo o que ele acabou de descrever, a libertação do paciente, o reconhecimento do divino, a falha da aritmética deles, ele se recusa a questionar a premissa fundamental da visão de mundo dele. Ele prefere culpar a inteligência que falhou ou a natureza incompreensível do inimigo a admitir que o próprio realismo dele possa ser a fonte da cegueira. Então, recapitulando um pouco nossa conversa sobre este capítulo, fica muito claro o contraste poderoso que o C.S. Lewis constrói aqui. De um lado tem a perspectiva demoníaca do Fitafuso. É raiva, é frustração, uma ignorância confessa sobre o que realmente importa e um desejo insaciável de consumir, de possuir. Do outro lado, a experiência humana da morte, como libertação, como reconhecimento familiar do sagrado e um encontro transformador com Deus. É uma visão que ressignifica a morte, né? Não como um fim, mas como um limiar decisivo. Exato. E como reflexão final, talvez a gente possa se deter justamente nessa imagem do Fitafuso. Ele testemunha o fracasso completo da abordagem dele. Admite não entender a lógica do inimigo, mas ainda assim, ele se apega ferozmente ao realismo dele. Isso deixa a gente com uma questão, né? O que essa representação sugere sobre a força da teimosia em certas visões de mundo, mesmo quando elas são confrontadas com as próprias limitações ou falhas evidentes? E, pensando mais amplamente, quais seriam os limites de uma perspectiva puramente cínica ou materialista ao tentar compreender experiências humanas como fé, esperança ou senso de transcendência que parecem ir além da sua própria aritmética? A imagem que o Lewis pinta é a de uma ideologia que se autossabota, que prefere a reafirmação teimosa à possibilidade de aprendizado ou mesmo de transformação. É algo para a gente pensar, né?